Ok. Primeira coisa que a gente vai começar, né? Os exemplos, né? Para ter uma ideia do que se chama um sistema dinâmico, tá? Bom, tem uma definição um pouquinho mais complexa, tá? Um pouquinho mais, entre aspas, rigorosa. Mas a gente vai tentar falar do que se chama dinâmica, sistemas dinâmicos discretos, tá? E muitos textos, com certeza, vão começar da seguinte forma, né? Por exemplo, se eu coloco aqui a função cosseno de x, agora é cosseno de algum número, do número 2, tá? Digamos que eu calcule cosseno de 2. Ele não calculou, né? Cosseno de 2 deve dar um número, né? Deve dar um número, ok? Ok? Deixa eu colocar numericamente, tá? Aqui ele vai calcular assim. Aí está. Então, ele deu um número. Ok? Deu isso aqui. Ok. Daí, eu posso calcular agora cosseno desse mesmo número. Cosseno desse número. Ok? Deixa eu colocar aqui. E quanto vai valer isso? Com certeza você deve ter brincado alguma vez, ou pode, né, fazer isso, né, no seu computador, na sua calculadora, ok? Aí vai dar um valor, certo? Então, isso aqui. E se eu tento fazer mais uma vez cosseno disso, né, cosseno disso aí, vamos ver o que dá. Não, cálculo numérico, deu isso aqui. Bom, está dando algumas coisas aqui interessantes, né? Dá o valor menos 0,4165, é aqui esse valor. Claro que essa quantidade aqui também não é exata, aqui faltam alguns números, correto? Isso aqui também não é exato, ok? No fundo, o que eu fiz, né? Foi aplicar cosseno de 2, deu isso. Cosseno do cosseno de 2, deu isso. Cosseno do cosseno de 2, deu isso aqui, correto? Certo? Bom, aqui não, a gente não observa nos resultados algum padrão. Não tem um padrão, parece meio estranho, ok? Ok? Mas se a gente coloca, por exemplo, a função seno, digamos, do valor 5, qualquer valor, tá? Aqui ele não faz a conta no português. Não precisa fazer. Então, deu esse valor, correto? Agora eu posso calcular de novo, mais uma vez, seno desse mesmo número. Ok? E quanto vai dar isso? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Deu esse valor aqui. Certo? Bom, e a gente continua brincando aí. O que vai dar, né? Deixa eu ver o que dá aqui. Vou fazer mais uma vez. Deu menos 0,7. Assim vai, né? Sempre 0, menos 0, 0. Estranho, né? Ok, a gente tenta fazer mais uma vez. Deixa eu ver. Esse valor. Vamos calcular. Deu menos 0,667. Ok. Você observa algumas coisas, né, que parece um padrão, parece e não parece, tá? Aqui não tem parece um padrão, né? 0,41, 0,9146, 0,610. Aqui vai, todos são negativos. 0,95892, 0,8, 0,7, 0,66. E se você tiver uma calculadora, isso é mais interessante, né? Parece que esses valores aqui se aproximam de alguma coisa, né? Vou fazer mais uma vez. Seno de isso aqui.
quanto aqui dá. Tá, outra vez um valor assim. Mas é engraçado que ele não passa do 0, 0,6, está, entre aspas, decrescendo, né? Correto? Se aproximando, né, para a esquerda, para o número 0, não é estranho. Ok? Isso aqui é um tipo de sequência, algo que a gente vai ver, aliás, todos aqui são alunos de cálculo. Isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, essa função aqui, esse cosseno aqui, é a mesma coisa que isso. Isso aqui é a mesma coisa, deixa eu ver, escrever assim, cosseno do cosseno de 2. Correto? Né? Por quê? Cosseno de 2. Isso aqui é o cosseno de 2, deu isso. E o cosseno de 2 deu isso. E esse valor aqui é esse aqui. E o cosseno do cosseno de 2. Né? Então, posso escrever assim. Cosseno do cosseno seno de 2. Correto? Ok? E esses valores têm uma representação parecida, tá? Isso aqui, esse aqui, por exemplo, seria... Deixa eu colocar aqui. Isso é seno de 5. Seno do seno de 5 é seno de esse valor aqui. E tenho isso. Tá bom? Bom, para que a gente está fazendo isso, né? Por que a gente está fazendo? É que, muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a gente gostaria de saber o que pode acontecer se a gente itera. A gente chama isso iterar, né? Quer dizer, peguei o número 2, iterei por meio da função cosseno de 2, cosseno, né? E depois aplica de novo cosseno de novo. Eu quero saber para onde que isso vai se convergir ou não, para onde que ele vai, se ele vai se comportar de alguma forma interessante ou não, tá? Ok? Se você faz a conta aqui, esse aqui vai se aproximar do 0, tá? Isso você pode treinar, tentar ver, e você vai conseguir uma coisa desse tipo, tá? Aqui tem um pequeno problema também, tá? É que esses valores aqui estão arredondados, tá? Esse é outro problema. Aqui tem mais decimais, aqui tem muitos mais algarismos. Aqui também tem mais, tá? Então, as contas que a gente está fazendo com números que não são completos, tá? Faltam mais dígitos, tá? Ok? Então, são dois probleminhas que a gente vai, pelo menos, destacar quando a gente quer fazer alguma coisa, tá? Bom, de que se trata, né? O que a gente quer fazer em sistemas dinâmicos? O que a gente quer fazer? Dada uma função, a gente quer saber como que se comportam, nesse caso, os elementos, tá? Se a gente itera várias vezes, tá? Essa expressão aqui, né? Essa expressão que tem aqui, essa última aqui, a gente pode escrever também de outra maneira. A gente pode escrever, aqui, em vez de escrever cosseno, porque fica grande, a gente escreve assim, cosseno. Só que aqui pode ter uma pequena confusão, tá? Aqui seria 3 vezes, não que seja o cubo, tá? Ok? Isso aqui a gente vai usar depois, tá? Não significa cosseno ao cubo de 2, tá? Não significa cosseno ao cubo de 2. Vai significar iterar 3 vezes o cosseno de 3, tá? Mas isso, vou tirar essa anotação aqui. A gente vai trabalhar com ela de outra maneira, tá? Para não confundir, porque parecia ser cosseno ao cubo. Não é cosseno ao cubo, é cosseno do cosseno de 2, tá? Ok? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui em sistemas dinâmicos? De que se trata, né? Isso é até bem natural às vezes, só que às vezes a gente pensa que nunca viu talvez uma coisa desse tipo. Né? Você pode imaginar que você está no seu planeta, ok? No seu planeta Terra aqui estamos bonitinho. Bom, você quer saber, né? Na verdade, se você conseguisse saber, por exemplo, aqui você tem um pontinho, ok? Digamos que você tem água ou ar, né? Se mexendo, né? Fazendo com que a sua partícula se mexa.
Então, em determinado tempo, digamos daqui um dia, daqui outro dia, ele está se mexendo, e você não sabe para onde que ele vai, né? Mas você sabe, de alguma maneira, uma função que descreve se ele está aqui, o próximo ponto você consegue saber. Se ele está nesse ponto, você consegue saber qual a imagem, tá? Então, dessa forma, aliás, isso aqui é utilizado mesmo, tá? Só que esse exemplo aqui que eu coloquei, no planeta Terra, né, seria um objeto de dimensão 3. Então, você quer saber qual é a posição de uma partícula de pó, de uma poeira, uma folha, né? Quando é levado pelo vento, tá? Você quer saber para onde que ele vai, por exemplo, tá? Depois de um dia, depois de 2 dias, depois de 3 dias, depois de 4 dias, depois de 5 dias, depois de um ano. Para que a gente quer saber essas coisas? Bom, a gente quer saber porque a gente, de alguma maneira, quer prever o futuro, saber como que aconteceria o futuro. É uma forma de pensar, né? Esse aqui é um exemplo físico, né? Um exemplo assim concreto, né? Que você tentaria fazer isso. E realmente existem modelos matemáticos que tentam descrever isso. Por exemplo, o movimento do ar, né? Sabendo a temperatura de hoje, sabendo o movimento do ar, eu posso prever o futuro. Quer dizer, pelo menos não tão grande, pelo menos daqui a 2 dias posso prever, né? Isso é bem natural, né? Aliás, isso é que matematicamente, né, os meteorólogos de alguma forma fazem, né? Mas também existem outros casos. Por exemplo, hoje a bolsa de valores tem certas condições. Com esses dados que eu tenho, será que eu posso prever o que vai acontecer daqui, pelo menos a 5 dias, 6 dias? Né? Essas perguntas são bem interessantes. Se você sabe como que é o comportamento hoje, será que você consegue saber o que vai acontecer amanhã? Né? São coisas desse tipo, tá? Outra, por exemplo, que interessava a Poincaré, pelo menos, né? Ele se interessava pelo movimento dos planetas, né? Ele se interessou pelo movimento dos planetas, né? Ok? E a gente usa matemática, física, tudo era junto numa única vez, né? No início, né? A gente quer saber a trajetória, quer dizer, como que ele se mexe. O que acontece, né? Se eu perturbo um pouquinho, né? De um peteleco no planeta Terra, por exemplo, se aqui está o Sol, aqui está o nosso Sol. O que acontece com a Terra? Se você mexe um pouquinho a Terra, será que o Sol, a Terra, vai sair da sua órbita? Ou ele vai, sei lá, se aproximar do Sol, vai bater no Sol? São perguntas que Poincaré e muitas pessoas se fizeram sempre, né? Conhecendo como é a função que descreve o movimento do planeta Terra, você gostaria de saber como seria no futuro, tá? E assim em diante, né? Várias perguntas desse tipo. Muito tempo atrás, tinha um senhor chamado Laplace, ele dizia, né? Ele achava que qualquer coisa que tem na Terra, se você soubesse, né, um ponto inicial, o momento inicial, você de alguma maneira determinaria como seria o comportamento futuro. Ele entendeu muito bem o que se chama, vocês ainda talvez não viram isso, o que se chama equações diferenciais, e ele entendeu muitas coisas da matemática. Ele achava o seguinte, que tudo que você está observando, né, os movimentos dos seres humanos até, dos planetas, ele achava assim, né, se você tiver um momento inicial, ele conseguiria saber o que aconteceria no futuro. Isso se chama, essa forma de pensamento se chama, era o pensamento determinístico, achar que a gente consegue saber o futuro devido às condições iniciais, né? Hoje, por exemplo, o tempo tem, sei lá, 20 graus, a direção do vento é do sul para norte, digamos, tendo essas condições, você saberia o futuro, de onde uma partícula estaria se movimentando. Mas, claro, na verdade, você deveria acrescentar milhões de variáveis, né? Então, ele achava que era possível, né? Laplace achava isso possível. Mas, com o tempo, com o transcorrer do tempo, Poincaré mesmo tentou fazer essas análises e ele descobriu uma coisa interessante. Que nem sempre tudo é... Mesmo que você conheça uma função, você não consegue saber o que vai acontecer no futuro com um pontinho, mesmo que você saiba a função. E isso que a gente vai falar agora, tá? E por isso que a gente chamou, depois essa área dos sistemas dinâmicos, né? A gente chama de teoria do caos. Mas é teoria do caos, mas, na verdade, de alguma forma, a gente consegue entender algumas coisas.
No texto que estamos seguindo, tem um exemplo aqui, né? Esses exemplos aqui são exemplos de iteração, né? O que eu queria falar agora é o seguinte: no texto, você vê, considere, por exemplo, ele diz, considera uma população, vamos pensar, vamos tentar um modelo que descreva, né? Que descreva como se compõe o crescimento, né, da população em certo lugar. Bom, com certeza você escutou isso, né? Você pode fazer o gráfico, né? Dada o crescimento, né? Você observa como é o crescimento ao longo dos anos de certa população. De alguma maneira você pensa como será o futuro, de alguma maneira, né? Ok? Isso é útil em estatística, né? A gente é interessado. Mas também na biologia é interessante, porque você tem um monte de células, você quer saber como as células se reproduzem, qual a velocidade deles se reproduzirem, e quando que vai chegar um momento em que vai faltar talvez comida, e não vai ter mais comida para todo mundo, e eles vão talvez desaparecer, né? Bom, então, no texto, né, ele coloca, por exemplo, pense que você tem uma função y em relação a t, que descreva, né, o tamanho de uma população, tá? O tamanho da população, de certa população, tá? Ok? Então, eu quero saber como seria essa função. Eu quero conhecer como seria essa função. Bom, aí vem alguns chutes, né? Deixa eu colocar a letrinha que coloca no texto para adaptar. Então, pense que P de T vai ser a população em determinado tempo, tá? Quer dizer, quando o tempo é inicial, o tempo zero, vai ter um certo tempo, vai ter certa população. Então, como seria a função que descreve isso? Qual seria a minha primeira ideia, né? A minha primeira ideia de como isso aqui, qual seria a função que descreve o tamanho de uma população, digamos, de micróbios, de bactérias. Então, a gente pensa assim, por exemplo, né? Penso aqui assim, né? Se eu tenho, vamos pensar, 20 células, e digamos que cada célula se reproduz, digamos, ao dobro. Então, vamos imaginar, né? Ao dobro, né? Digamos, estamos aqui. Ok? Digamos que eu tenho 20, né? E depois eu tenho, se eles se reproduzem depois de um dia, digamos um dia, então um exagero, né? Eles se reproduzem ao dobro, né? Aí teria 40. No segundo dia, eu teria ao dobro, né? Seria 80, né? Certo? 40 é o dobro de 20. 80 é o dobro de 40, né? Mas... Então, essa seria a nossa ideia, tá? Eu não sei quanto é a minha população, mas se eu soubesse quanto foi inicialmente, se eu sei qual é a cara do crescimento da minha população, digamos, se eu comecei com 10 e eu sei que as bactérias se reproduzem ao dobro, né, por dia, então se eu tinha uma população inicial de 10, ao dobro vai ser 20, correto? Ok? Então, entre o terceiro dia seria, esse aqui foi o dia inicial, primeiro dia, segundo dia seria o dobro, significaria isso, né? Ok? Então, o que você está vendo aqui é que você está pensando, a gente está pensando assim, que a população, a taxa, a velocidade com que ela se reproduz, né? A população cresce, né? A velocidade com que a população cresce depende, né? Se você tem 20 inicialmente e ele se reproduz ao dobro, então essa vai ser a sua velocidade. Então, a taxa, né, de crescimento da população é sempre o dobro da população inicial. Sempre o dobro da população inicial. Nesse caso aqui, nesse caso desse tipo de bactérias, né? Então, isso parece razoável, tá? Isso parece razoável. Pois é que tem outro tipo de bactérias. Então, você pensa assim, né? Mas essas bactérias não se reproduzem ao dobro, mas sempre ao triplo da população inicial. Ou pode ter outra, né? Mas é bem razoável, né? Você tinha 20, depois tem 40, como cada um se reproduz ao dobro, então a próxima vez vai se reproduzir o dobro de 40, né? 80.
E assim vai, né? Isso é uma ideia razoável, né? Mais ou menos. Tá? Então, vou colocar outro exemplo aqui. Eu vou modificar isso, né? Então, suponhamos que temos uma população descrita pela função P de T. Tá? Em cada momento T tem uma determinada cara, né, de P de T, né? Então, como será essa função, né? Como será essa função? Então, a gente lança a hipótese, né? A primeira hipótese seria, né? Se supomos, né? A nossa primeira hipótese, podemos supor que a taxa de crescimento, quer dizer, né, a velocidade com que ela se cresce, né, em relação ao tempo, seja, como disse, né, hoje era 20, amanhã é 40, depois de 40 vai ser o dobro de 40, 80, quer dizer, sempre depende do ponto onde você esteja, tá? E sempre era o dobro, né? Então, quer dizer, é proporcional à população inicial, à população que você tinha naquele momento, né? Se você tem 20, então o crescimento é o dobro da população anterior, 40, né? Aqui é 80, por quê? Porque foi o dobro da população anterior, né? Tá? Ok. Então, suponhamos que temos uma população descrita pela função PDT. Como seria essa função? Podemos supor que a taxa de crescimento de P em relação ao tempo seja proporcional, que seja proporcional, quer dizer, seja o dobro, sempre o múltiplo da população inicial, né? Da população anterior. Inicial. Bom, a gente pode colocar assim, população inicial, P de 0. Ou população, né? A população naquele momento, tá? Então, deixa eu escrever meio assim, tá? Aqui que vem o interessante, né? Taxa de crescimento, né? Você aprendeu isso, né? Você aprendeu isso aí em cálculo 1. Taxa de crescimento é o quê? Taxa de crescimento é o quê? Rapidez de crescimento, como que é essa taxa de crescimento? Isso é o quê? Taxa de crescimento. Isso aqui é uma função. Vou colocar F se quiser, né? O que significa? Que representa taxa de crescimento? Não é? O que é taxa de crescimento? Alguém pode falar? O que significa a taxa de crescimento? De uma função agora, tem nada mais que a derivada, certo? Derivada de P em relação ao tempo, tá? Derivada de P no tempo T, ok? Ok, vou tirar isso aqui. E como te dizer isso aqui? F, tá? Ok? A taxa de crescimento de P em relação ao tempo seja proporcional à população inicial. Quer dizer, seja o múltiplo, uma letrinha K, né? Você já deve ter visto uma coisa parecida, da população inicial, tá? Isso que a gente disse. Se hoje eu tenho 20, é de imaginar que talvez no futuro, daqui a um dia, tenha o dobro ou o triplo, mas sempre nessa forma, né? Com essa cara, né? Sempre proporcional. Então, isso aqui é o que se chama uma equação diferencial, mas isso aqui não vou entrar em muita complicação, mas vai servir para nos ilustrar. Vocês, bom, se K for 1, por exemplo, tá, vou tirar isso aqui. Okay? Proporcional, pode ser igual, por exemplo, né? A velocidade é diretamente proporcional em relação à taxa de crescimento da população, é diretamente proporcional à população que você tem. Ok? Tudo que estou falando aqui, esse aqui, serve de motivação. Não é ainda
o básico, tá? A gente vai fazer com mais calma ainda, tá? Com mais detalhes, mas serve de motivação. Veja, aqui diz assim, derivada de uma função é a própria função. Você conhece alguma função cuja derivada seja a própria função? Exponencial. E não tem outra. Ou múltiplo dela, claro, né? Só isso, né? Então, vemos que uma solução é E de t igual à função exponencial. Claro que não é a única, tá? Tirando algumas constantes por aí, a gente pode chegar a isso, tá? Ok. Então, qual é a cara desse tipo de população? Se essa função descreve, né, o crescimento de uma certa população em relação ao tempo, a cara dela tem que ter uma cara desse tipo, um crescimento exponencial. E faz todo sentido. Por quê? Por que tem sentido, né? Porque se hoje eu tenho 20 bactérias, vamos dizer, e amanhã tenho 40, depois ele vai crescendo, certo? Ele vai crescendo, isso não para mais. E realmente parece razoável isso aí, certo? Ok. Esse mesmo tipo de análise que a gente fez, a gente pode fazer de outra maneira. Se você observar aqui envolveu uma equação diferencial, tá? Isso aqui se chama equação diferencial, mas não vamos chegar nesse assunto. Esse aqui não é difícil de fazer, resolver, tá? Tem truques legais em equações diferenciais que em algum momento você vai pegar e você vai resolver isso aqui. Aliás, já resolveu de alguma forma, tá? Mas isso é para depois, tá bom? Bom, essa mesma análise aqui, né? Podemos fazê-la de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Tá bom? Pensar assim. Suponhamos que temos uma população descrita que cresce da seguinte forma, tá? Agora a gente vai fazer algo parecido. Algo parecido, tá? Digamos que seja assim. Assim, da seguinte forma. Ok. Então, o que a gente viu no exemplo anterior descreve o crescimento de uma população de forma contínua, né? Se você tem um tempo em segundos, você vai ter uma expressão exata, correta, né? Bem, como se diz, exata, né? Mas nem sempre as coisas variam de forma contínua, tá? Pois a forma de variar pode ser a cada, por exemplo, uma galinha bota ovo cada dia. Você não tem como metade de dia, metade de 2 dias, não tem. Né? As pessoas também, quando se reproduzem, não vão se reproduzir de um dia para o outro, né? Então, isso aqui é uma aproximação da nossa função em relação ao tempo. Mas isso aqui, quando as coisas variam conforme o tempo, não significa que o tempo pode ser dividido infinitamente, né? Então, temos outro caso, que se chama, esse tipo de problema, é um tipo de sistema dinâmico contínuo, ok? Mas existe outra forma de ver, tá? Suponhamos que temos uma população descrita da seguinte forma, tá? Digamos que você tem inicialmente uma população, vamos dizer assim, uma população P0, tá bom? Depois disso, a seguinte população, depois de um dia, digamos, né? Ok? Vai ser igual, como tinha falado no exemplo aqui, né? O dobro, quer dizer, K vezes o P0, tá bom? E não tem mais aqui uma equação diferencial, tá? Só valores, só números, né? Ok? Tá. Daí, digamos que a população agora, 2, no tempo 2, vamos dizer, vou colocar no tempo 2, parece assim, né? Ok? Seria,
bom, aqui estou dizendo, né? P1 é o... Se K fosse 2, seria o dobro da população inicial. Se K fosse 3, seria o triplo da população inicial. Então, K está representando aqui um número vezes a população anterior. Bom, o P2 vai ser K vezes a população anterior. Quer dizer, K P0. Melhor, K P1. Tá bom? Bom, isso significa também... Bom, isso significa também, né? K vezes K, ó, K E0. Concordam, né? Posso fazer essa forma de análise, tá? Minha população inicial for essa, tá? Digamos que essa aqui é a população inicial. População inicial. Bom, a próxima, depois de um dia, depois de um mês, depois de um ano, tá? Vai ser K vezes a população P0. P2 seria K vezes a população inicial, a população anterior, que é a mesma coisa que K vezes P0. E, afinal, isso aqui é o quê? K elevado ao quadrado P0. Correto? E assim, você deve perceber já que como seria o P3, né? P3 seria igual a K vezes o P2. K vezes o P2. Certo? E você já viu, já reparou, quanto seria isso aqui? KP2 seria K vezes P2, né? Esse aqui P2 seria K ao cubo e 0. Concorda? Sim, né? Então, para saber como é a população na terceira geração, ou no terceiro dia, no terceiro mês, eu posso fazer o seguinte, simplesmente calcular K ao cubo vezes P0, tá bom? Tranquilo? Sim. E assim em diante, dá para perceber que... deixa eu colocar aqui, pontos reticências. Você teria a população no tempo enésimo, né? Isso seria igual a quanto? Né? Com essa lógica, daria quanto? KNP0. Isso, KN P0. Tá bom. Ok, tudo isso aqui parte introdutória, tá ok? Se você quiser, pode até esquecer, mas o que eu quero motivar é de onde vamos a... o motivo para partir, tá? E você vai ver que isso aqui faz muito sentido. Bom, e você observa uma coisa. Não interessa, você tem a população inicial, é suficiente para saber a população no enésimo dia, no enésimo ano, no enésimo, sei lá, mês. Basta saber quanto vale a população inicial e multiplicar por esse número. Está vendo? De alguma maneira você está prevendo o futuro. Né? A população daqui a 50 milhões de anos vai ser K vezes elevado a 50 milhões vezes a população inicial. E, de novo, esse comportamento aqui, quando N fica grande, se K for um número maior que 1, por exemplo, 2, então esse valor fica um número gigantesco. Então, isso fica gigantesco. Quer dizer, a população vai crescer. Se parece com o comportamento desse tipo de equação, de função, correto? Tá. Ok, agora vem o que a gente quer saber mesmo, fazer mesmo, tá? O que a gente vai fazer? Podemos modificar esse aqui? Podemos modificar a notação anterior fazendo o seguinte. P0, vamos chamar de X. Olha só, para que fique com termos, com palavras que a gente conhece. Chamamos esse aqui de X. Então, I
e vamos chamar F, veja só, F de x igual, de x igual a K vezes, veja só, a primeira equação, x vai ser P0, tá bom? Ok, deixa eu colocar melhor assim, bonitinho, destacado. X vai ser P0. O F de x vai ser o K vezes, vai ser o P1, tá? Então, vai ser o P1. Mas quem é P1? É K vezes P0, que é K vezes X. Tá bom? Pronto. Agora, temos uma coisa interessante que vamos descobrir agora. Eu posso fazer F de X. Veja, quem é F de X? É F de... Quem é F de X? K de X. E quem é F de K de X? Bom, o que faz essa função? Ele multiplica por K o termo anterior, né? Ele pega o X, né? F de X, o que ele faz? Multiplica por K, esse numerinho. Então, vou ter esse numerinho multiplicado por K. Pronto. O que aconteceu? F de X é igual a F quadrado de X. Só mais uma para continuar. Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma F ainda de F de X. Se você observa aqui que vai dar isso aqui, vai dar K ao cubo de X. Pronto. Ok? Se você observa o que está aqui em cima, F de X é o P1. Esse aqui, F2, não, F de X é K quadrado X, que é esse aqui, que é igual a o P2. Certo? E esse aqui, se você observar direitinho, é o P3. Tá, vou parar por aqui. O que eu quero dizer aqui é que essa sequência aqui que você está vendo aqui, você pode vê-lo como se fosse uma repetição de uma função. Você tinha x inicial, f de x, f de x e f de x, tá? Ok. E aí, a gente finalmente pode fazer o seguinte. Isso aqui a gente vai denotar por f elevado a 3 de x, tá? Mas não significa que isso é elevado ao cubo, tá? Isso aqui a gente vai denotar assim. Fn de x, quer dizer, x seria f composta com f, composta com f, composta com f, n vezes. Ok? Tá bom? Isso vai ser para nós, se você vê, o Pn, tá? Bom, a isso que a gente queria chegar, tá? O que a gente está tendo aqui? Né? Esse problema anterior é a mesma coisa que pegar um ponto inicial e várias vezes pegar uma função e repetir várias vezes no mesmo pontinho, tá? Isso aqui significa, se você... bom, vou deixar escrever melhor assim. Isso significa f de f, f, f. E assim, né? Muitas vezes, ok? N vezes de f de x, tá? Isso. Ok? Isso significa isso, tá? Então, o que a gente vai fazer em sistemas dinâmicos? Isso que você está vendo aqui é um modelo de um sistema dinâmico do que a gente chama discreto, porque ele está dando pulos, tá? Né? Para o tempo 0, para o tempo 1, 2, 3, tá? Não é um tempo, como está aqui, contínuo. Aqui tem um número real. Aqui não. O tempo é o tempo
discreto, números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Tá bom? Então, é isso que a gente vai analisar agora. O que a gente vai analisar? Vamos pegar uma função e queremos ver como que ela se comporta. Isso aqui se chama, o fn de x chama-se o iterado de x, tá? Tá, deixa eu colocar aqui. Aqui. Com isso aqui. Já vimos. Fn de x significa isso, tá? O que mais? O iterado enésimo de x é esse carinha aqui, fn de x. Tá bom? Esse é o nome, tá? Iterado. O iterado enésimo de x é esse aqui. O iterado segundo de x seria o f2 de x, tá bom? Bom, tá? Essa é a nossa primeira definição que é própria de sistemas dinâmicos, a palavra iterado. O que a gente quer saber, né? Nesse tipo de função que você viu aqui, por exemplo, se k for maior que 1, isso aqui vai explodir, vai ser um número gigantesco. Mas se k for um número menor que 1, maior que 0 e menor que 1, isso aqui vai decrescer. Ele vai ser cada vez menor. Ok? Isso que você está vendo aqui é um ponto. Esse é um outro ponto. Você tem o que se chama uma sequência, tá? Isso aqui é uma sequência, tá bom? O que a gente vai querer saber? Saber para onde que ela converge ou não. Isso que a gente quer saber, tá? Não necessariamente queremos saber de forma exata para onde que ele vai convergir, tá? Ok? Ok? Então, em sistemas dinâmicos, queremos saber qual para onde convergem ou não os iterados de um ponto para uma função. Ok? Por exemplo, né? Se eu tinha esse modelo chamado populacional, né? De alguma maneira já sei como se comporta, tá? Eu quero saber o comportamento de forma geral, ok? Isso é fácil? É difícil? Bom, nem sempre é fácil, tá? Essa é a resposta. Nem sempre é fácil. Isso que a gente quer saber. Bom, o que mais que a gente vai saber fazer, né? O que mais queria fazer? Ok. Existe outra forma, né? Vou colocar outro exemplo aqui. Em esse exemplo aqui, o modelo, a população seguinte, a próxima população, é proporcional à população inicial. Mas muitas vezes não é assim, ok? Eu coloco outro exemplo. Esse exemplo aqui que a gente colocou é muito fictício, né? Não, nem sempre vai ser assim, porque nem sempre, né? As bactérias vão crescer e crescer, nunca vai parar. Tem que ter talvez algum agente externo que faça eles diminuírem, né? Por exemplo, né? Chegou uma quantidade de bactérias, vai faltar alimento para todos, certo? Se houvesse alimento para todo mundo, sempre, então eles cresceriam, talvez, né? Mas pode acontecer que
Vocês estão ouvindo? Agora sim. Tá bom, que pena, né? Caiu. Bom, esse então, tudo o que estava falando, né? Era a parte introdutória mesmo, a parte introdutória, tá? Ok? Ok, a parte introdutória, tá? E queria mostrar o seguinte, tá? Esse modelo aqui, bonitinho, né? Ok? Nem sempre se adapta para uma de forma mais perto da realidade, tá? Nem sempre se adapta, ok? Esse modelo que está aqui é isso, né? Mas também pode ser escrito assim, por exemplo, né? Ele pode ser escrito assim. Ele pode ser escrito assim. N é sempre K vezes o modelo anterior, tá? Quer dizer, o anterior seria assim, né? T N menos 1, ok? Isso aqui é a mesma coisa, se vocês observarem é a mesma coisa, tá? Bom, existe outra maneira de ver, tá? Podemos ter uma melhor aproximação da realidade, tá? Mesmo assim, ainda tem outras coisas a considerar, tá? Tendo em consideração a seguinte relação. Ok, consideramos essa relação aqui. Bom, deu estado N, agora dizemos que é proporcional ao estado anterior, ok? Ok? Tá. Isso significa que o estado enésimo é proporcional ao estado anterior. Proporcional, certo? Mas eu posso aqui, mas aqui tem que justificar mais coisas. Pode ser que ele seja proporcional também à quantidade de pessoas, né? Digamos que isso aqui tem um limite, tá? Quero dizer um limite, tá? Então, se, digamos, ele chegou no limite, tá? Digamos, ele, deixa eu explicar aqui. Menos P, P menos 1. Então, deixa eu trocar aqui melhor, para que fique melhor. N mais 1, que aqui fica assim. E aqui. Bom, isso aqui não existia, tá? Isso aqui não existia, tá? O anterior. Essa população é igual K vezes a população anterior, tá? Quer dizer, proporcional. Mas também pode ser que seja proporcional à quantidade de pessoas, né? Olha, aqui, esse L aqui significa o limite. Se a população chega a esse número, digamos 100 bactérias, tá? Então, se PN chega a 100, isso aqui vai ser zero, tá bom? Quer dizer, se PN chega a 100, isso aqui começa a ser zero, quer dizer, todo mundo vai morrer. Se todo mundo chega a uma quantidade de número desse, perto do L, ele vai começar a morrer, tá? Então, essa equação está representando uma coisa, tá? A população é proporcional à população inicial, anterior, e também proporcional à quantidade de pessoas que estão perto de um limite. Bom, o que com isso, né? O que com isso? Essa representa outro sistema, outra equação, né? Outra relação. Mas a gente pode substituí-la, tá? Fazendo o seguinte, tá? De novo, fazendo f de x igual a melhor, P1, deixa eu colocar melhor assim. Digamos que P1 seja f de x. E a gente acaba com isso aqui hoje, tá? Digamos que P1 seja f de x, tá? Quer dizer, o P2 P2, bom, já isso aqui a gente já fez, né? P2 seria igual o K vezes o anterior. Ok, deixa eu escrever essa fórmula aqui, então.
Se P1, aqui seria o 1. Então, o P2 seria assim. P2 é igual a K vezes P1, L vezes menos P1. Tá? Então, aqui seria P1, aqui seria P1. Bom, só para motivar mesmo. Tá ok. Então, o que eu teria aqui? Veja, eu teria K vezes P1. Quem é P1? F de X vezes L menos F de X. Se você observa aqui que eu tenho aqui, eu tenho, mais uma vez, é igual F e F da anterior F, tá? Seria F de X, F desse aqui. F. Tá melhor assim, melhor. Deixa eu colocar assim. Deixa eu definir aqui F de X melhor aqui. Se F de X é igual, deixa eu trocar isso aqui por Kx, melhor, agora vai ficar mais claro, tá? Estou chamando de X, o P1, L, menos X. Pronto, tá assim melhor. Tá, aí você vai notar o seguinte, tá? P1 vai ser o F de X. Esse aqui. Tá bom, então vamos fazer assim, né? Essa é a minha fórmula geral. Ok. Se F de X é isso, e F1, P1 de X, deixa eu colocar aqui melhor. É isso? Então, melhor assim agora. Assim. Então, o que segue é o seguinte: o P2, agora assim, o P2 vai ser isso, vai ser F de X. E assim vai em diante. O P3 vai ser igual a o F, esse aqui, afinal de contas, é o F2 de X. Esse aqui vai ser o F3 de X. E assim em diante eu vou continuar, tá? Bom, então, esse aqui, outro tipo de função que está associada a esse tipo de equação, tá? Esse tipo de relação, tá bom? Então, estudar essa relação aqui é a mesma coisa que estudar essa função, ok? Estudar a relação. Essa relação aqui, esse aqui. Equivale a estudar os iterados de essa função. Ok. Então, agora sim que a gente vai começar, tá? A gente demorou um pouquinho só para motivar, tá? Mas se você não conseguiu pegar isso aqui, não se preocupe muito, tá bom? Esse tipo de função, tá bom? F de x igual kx, L menos x, tá? Aí a gente vai estudar esse tipo de função. Vamos estudar depois com muita calma. Aliás, durante toda a matéria aqui, esse aqui vai ser matéria de estudo. Parece simples. Se você observa essa função aqui, veja só, é uma função, K é uma constante, L é uma constante, tá? É uma função polinomial. É uma função polinomial, concorda? Qual é o grau desse polinômio? Qual o grau desse polinômio? 2, certo? Ok, então, agora o que a gente vai fazer? Vamos estudar essa funçãozinha aqui, só essa funçãozinha, aparentemente inocente, que parece fácil, né? Olha, f de x, a função quadrática, é uma função de grau 2, função quadrática, tá bom? Se você quer ainda, se você não enxerga bem, olha, aqui kx menos x, aqui vai dar kx ao quadrado, uma expressão de grau 2, né? Então, vamos estudar esse tipo de função. Para quê? Por quê? Né? Esse aqui, muitas das ferramentas que a gente vai aprender no futuro,
em dinâmica bidimensional, dinâmica complexa, em outras áreas, depende muito do que chama dinâmica unidimensional. E esse aqui fornece um bom exemplo, tá? Esse aqui fornece um bom exemplo, e muito interessante. Esse aqui fornece um bom exemplo para ser estudado. Parece simples, tá? O que estou propondo é estudar esse tipo de função, tá? Por exemplo, né? Se você tem... Já acabando mesmo, já acabamos, tá? Nossa introdução. Na próxima aula, a gente vai falar sobre... talvez até algo mais básico, né? Vamos definir o que é função injetora, derivada, mas eu sei que você sabe, mas sempre com uma coisinha a mais, tá? Ok. Então, primeira aula, olha. Deixa eu ver a nossa função. Digamos que K seja, por exemplo, 2. E ele, digamos que seja o número 1, ok? Esse tipo de função que a gente vai tratar, tá? Inocente, olha, é uma função quadrática de grau 2, certo? Tá certo? Nós vamos estudá-la. Por exemplo, se K for igual a 4, por exemplo, vai ter um pequeno comportamento diferente, correto? Queremos saber como são os iterados, tá? Para onde que eles vão, tá? Esse exemplo aqui será motivo de estudo ao longo da nossa matéria. Não somente ela, tá? A gente vai aproveitar esse aqui como exemplo, tá? Essa é a funçãozinha aqui, esse aqui, como exemplo, tá bom? Eu podia ter começado a nossa matéria aqui, ok? Mas sempre é bom falar um pouquinho a motivação, tá? Podia ter começado aqui, tá? O que a gente vai fazer? Estudar como se comporta essa função, ok? Quero saber, dado um pontinho, né? Por exemplo, o ponto 1. Quanto vale f de 1? Por exemplo, quanto vale f de 1? F de 1. Isso, aí ele está respondendo, 0. Quanto vale f de 2? Tá, menos 8, né? F de 2, não está, cadê 2? Aqui, menos 8. E quanto vale, por exemplo, f de 1 meio? Quanto vale? Okay, vale 1, isso aqui, né? F de 1 meio está por aqui, vale 1. Eu posso ainda fazer o seguinte, agora sim vou fazer o que estou querendo fazer. F de f de 1 meio, isso. Vale 0. Então, a função começou aqui, a imagem dele foi 1, e a imagem de 1 foi 0. Isso que a gente vai querer analisar, tá? Quer dizer, para onde que convergem os iterados de certos pontos, tá? Ok? Isso que a gente quer saber. Para onde que converge, tá? Dado um pontinho, para onde que ele converge. Bem, vai ser muito interessante. Muitas vezes, esses pontos vão convergir para um número mesmo, tá? Como o limite de uma sequência. Às vezes, vão convergir não para um número, sino para um conjunto de números. Isso é muito interessante também. Às vezes não converge, mas ele oscila. Ele vai dar se aproxima de um número e depois de outro, de outro, de outro. Ok? Então, nós vamos, na próxima aula, primeiro definir, né, todas as ferramentas de sistemas dinâmicos, tá? Se você perder essa aula, nem se preocupe, tá? Nós vamos começar aqui, estudando esse tipo de funções. Funções que você conhece. Funções de números reais que vão para números reais. Depois, em algum futuro, a gente vai ver funções de R2 em R2, etc. Mas isso bem no futuro, tá bom? Então, para começar, se você conseguiu entender aqui, captar a ideia, esse serviu de motivação, tudo que está escrito aqui atrás, serviu para introdução, para introduzir esse tipo de função. E não vai ser a única funçãozinha, tá? Vai ter outras modificando isso aqui, tá? E você vai aprender algumas coisas legais, tá? Mesmo que pareça inocente isso aqui, na matemática você tem o que se chama espaços métricos, tá? Na matemática tem topologia, na matemática tem geometria. Mesmo que pareça aqui, esse exemplo aqui, meio trivial, em algum momento a gente vai tocar esses assuntos. Não significa que você já deve saber isso, senão que a gente vai ter uma motivação para você explorar esses assuntos, tá? Esses tópicos, geometria,
espaços métricos. Não precisa saber, tá? Não precisa saber, ok? Mas isso motiva muito para você saber, né, entender, e um dia, né, quando você chega a saber essas coisas, né, topologia, geometria, ou espaços métricos, essas coisas, você vai ter uma ideia de que se trata, ok? Por enquanto, isso aqui é somente a parte introdutória mesmo, tá? Eu estou seguindo o livro de Devane, como eu falei. Isso aqui foi a parte inicial mesmo, tá? Porque também nos interessa, né, os iterados das órbitas, né? Por exemplo, uma coisa bem que sempre acontece. O computador agora que está rodando, ele está processando milhões de dados e ele está, baseado nesses dados que ele está rodando, ele está agindo na próxima etapa. E assim ele está fazendo várias e várias vezes. Um pequeno errinho, a gente gostaria de saber para onde que ele foi, né, a nosso iterado. Isso que a gente quer saber, tá, depois, tá? Bom, mas a gente vai ver isso com mais calma depois, aos poucos, tá? Vamos pegar essa função e a gente vai, aos poucos, entender mais um pouquinho a nossa matéria, tá? É isso, tá? Então, estava na primeira introdução, na seção 1.1, que é nosso texto. Na próxima aula vai ser preliminares de cálculo, tá? Seção 1.2, tá? Se você ler, seria muito bom, tá? Porque vou definir aqui que é uma função contínua, função diferenciável, vou definir o que se chama um homeomorfismo, ok? Nada demais. O teorema do valor médio a gente vai falar, ok? Tudo isso vai ser ferramenta que você conhece para o futuro, tá? A regra da cadeia, tudo isso você conhece. Tudo isso você conhece. Eu sei que eu conheço. Se não conhece, leia um pouquinho, tá? Isso eu estou seguindo o livro do Devane, tá bom? Bom, é isso. Se tem algum comentário para fazer... É mais ou menos quando que a gente vê que a demonstração de que e elevado a x é a única função cuja derivada é ela mesma. Essa pergunta, né? Desculpa, estava falando sem áudio. Isso aqui pode ser facilmente provável, tá? Tranquilamente, tá? Mas eu vou... Tá, ok. Já que você perguntou, olha, não é difícil, não? Não é nada difícil, tá? Mas só que tem que ter alguns argumentos, tá? Você sabe que isso aqui pode vir para cá, mas isso tem um argumento, tá? Matemático. Isso não que eu dividi, multipliquei para lá e pronto, passou para lá, tá? Pensa o que a gente vai fazer. Se você calcular a integral, dá para argumentar dessa forma, mas se você vai ver isso em EDP, em equações diferenciais, você pode calcular a integral aqui e colocar a integral aqui. Tá, isso aqui é uma forma meio sem graça de fazer, tá? Uhum. Isso, eu fiz isso. Uhum. Ah, tá. Isso aqui não deveria ter passado. Ah, tá. Ok. Antes de ter feito isso, esse P... Tá, deixa eu ver como estava antes, né? Deixa eu copiar aqui. Pulei uma etapinha aqui. Mas é rápido, você vai ver. Isso aqui. Nós tínhamos isso. Eu vou passar esse cara para cá, para fora. Para lá. E esse cara para cá. Aqui tenho tudo em relação a P. Então, aqui vai ser assim. P. Tá bom? Tudo isso aqui precisa ter uma argumentação, mas dá para entender que vai funcionar isso. E quanto vale essa integral? E quanto vale essa integral? Em ambos lados? Quanto vale essa integral? Se quiser, troca, né? De letra, né? X e X. Aí fica mais fácil de entender. Que eu tenho P e tenho P. Ln. Ln. Ln é módulo, né? Tá. Ln do módulo, tá? Vamos pensar que P é positivo, aliás, L é positivo, população, etc. Então, Ln de P. Correto? Igual a quanto? Integral de... Isso aqui quanto dá? T. T, porque... Mais uma constante, correto? Certo? Então, se você aplica a exponencial aqui, você vai ter
E elevado ao logaritmo natural de P, você vai ter P igual a E elevado a P mais C. Ok? C pode ser zero. É uma constante, tá? Pode ser zero. Então, uma solução seria essa. Mas, de forma geral, você tem isso aqui, é a mesma coisa aqui, E elevado a T vezes E elevado a C. Quer dizer, alguma constante, K. E você pode colocar K para frente também. Aí está a nossa função. P é igual a K E elevado a T. Isso aqui, com um pouquinho de mais de detalhe, sendo um pouquinho mais rigoroso, você vai ver isso em EDP, tá? Ok? Em EDO, em EDO. EDO, nada mais EDO é o quê? É cálculo, tá? EDO é cálculo, tá? Só que, como são tantas contas de EDO, tem técnicas de resolver equações diferenciais, a gente chama EDO, tá bom? EDO é simplesmente cálculo. Tem métodos bonitos, métodos chamados métodos de separação de variável e tal, etc. E, de alguma maneira, em algum momento, nós vamos chegar, quando tratemos série de Fourier, vamos falar um pouquinho em cálculo, tá? Vamos tratar sobre resolver certas equações diferenciais, tá? Tá bom? Isso aqui foi a gente adiantou um pouquinho, tá? Mas você vai ver isso aí com muito rigor mais na frente, tá bom? E faz sentido, né? Olha só, legal. Entendi, muito obrigado. Tranquilo, tá bom? Mais alguma pergunta? Um comentário? Eu vou interromper a gravação, ok?